Olá! Dois homens uniformizados como se fossem da Polícia Civil e com um mandado de prisão falso, apenas um papel, invadiram uma residência na localidade de Bom Sucesso, no 3º Distrito. Chegaram nas primeiras horas da manhã desta terça-feira com essa informação que seriam policiais e que iriam cumprir um mandado de prisão contra o dono do imóvel, um comerciante. Depois de acessar a residência, sem chamar a atenção da vizinhança, anunciaram o assalto, informaram que, na verdade, se tratava de um roubo. Eles amarraram e amordaçaram todas as pessoas que estavam no imóvel, retiraram diversos objetos, uma arma de fogo registrada em nome do proprietário da casa e a quantia de R$30 mil em dinheiro. Eles fugiram utilizando um veículo de cor prata, que seria um Logan, segundo as informações iniciais. O caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia, que investiga a ação desses falsos policiais acusados desse roubo lá em Bom Sucesso, no 3º Distrito de Teresópolis. Nas primeiras horas da manhã, a Polícia Militar chegou a ser acionada, fez buscas em diversas localidades, Vieira, Calado, entre outras da região, mas não localizou o veículo utilizado no roubo. Lembrando que hoje há dezenas de câmeras de segurança aí espalhadas em residências e estabelecimentos comerciais que podem ajudar na identificação desses dois policiais fakes que praticaram esse roubo na localidade de Bom Sucesso. De qualquer maneira, se você tiver alguma informação que possa auxiliar aí nessa identificação, lembrando que amanhã você pode ser vítima desse tipo de crime. Denuncie, faça aí a Disque Denúncia, telefone 190, tradicional 190 ou pelo 2742-7755, lembrando que não é necessário se identificar. Na Granja Primor, uma das divisões do populoso bairro de São Pedro, foi preso um homem acusado do crime de violência doméstica. Detalhe, ele apanhou da vizinhança. Foi destaque aí no nosso site, netdiario.com.br, essa informação passada pela Polícia Militar. Segundo o registro de ocorrência, o crime ocorreu no bairro de São Pedro, lá na rua Minas Gerais, na Granja Primor, onde um homem de 32 anos, mais uma vez, não foi a primeira, agrediu a sua companheira, de 42. Porém, ela gritou, pediu ajuda e a vizinhança acabou aí dando o troco nesse homem, né? Agredindo o homem que, segundo as informações aí, espancava a sua companheira, e ele, bastante machucado, precisou ser levado para o HCT pela Polícia Militar, né, que chegou logo a seguir dos vizinhos, antes de encaminhamento para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado na Lei Maria da Penha e ficou preso. Depois foi levado para presídio no Rio de Janeiro, lá na zona norte do Rio. Também foi destaque na edição desta terça-feira do Jornal Diário de Teresópolis, uma entrevista com a presidente do Sindipmt, Kátia Borges, denunciando irregularidades na construção do plano de cargos e salários da Secretaria de Saúde e dizendo que por conta justamente desses erros, desses problemas, o Sindipmt se ausentou da comissão que trabalha a criação dessa necessária ferramenta. Bom, já existia uma comissão de início. Nós, na verdade, lá em 2019 começamos com o plano de cargos da saúde, porque a gente entendia que tinha que ser específico como é o da educação. E a gente começou com esse plano, convidamos numa assembleia, montamos uma comissão e começamos a mexer no plano. Daí para frente, na gestão, o secretário resolveu fazer uma comissão para, de fato, mexer no plano, porque existe um processo judicial que precisa que isso aconteça. Existe um TAC que cobra que o município não contrate mais e precisa ser servidor de carreira. Então, vai ter que fazer o concurso. E para o concurso, eles precisavam fazer o plano de cargos. E aí, quando trocou toda a questão da administração, eles resolveram publicar uma nova comissão. Essa comissão não ficou paritária, essa comissão só tinha a gente, né, o sindicato como representante da categoria, não era composta por servidor. Os servidores que estão lá são servidores, mesmo que de carreira, mais subsecretários, servidores com cargo de chefia. Então não é nenhuma comissão paritária, mas ainda assim a gente foi participar com toda a discussão. O meu nome está nomeado nessa comissão
E a gente começou a participar e viu a dificuldade, contratar o IBAN, uma empresa, eles não atenderam a primeira demanda, era um plano de gestão do prefeito, o plano de cargos não é gestão do prefeito, o plano de cargo é uma gestão do servidor. E ali a gente começou a tirar algumas coisas, fizeram um segundo exemplar depois do que a gente tirou, que também não atende ao servidor público, está atendendo à gestão ainda, com algumas coisas escondidas ali, né, de avaliação de desempenho. A gente solicitou a retirada, algumas coisas de fato foram retiradas, outras não. Quando a gente pegou os anexos, né, que são o impacto que é feito pelo município, a gente se assustou mais ainda, porque a gente já passou por um plano de cargos que todo mundo conhece essa história, e quando você tem um impacto, que você não faz uma previsão de uma mudança de salário de 3 anos no mínimo, você não tem como aplicar um plano. Ele vai dar problema, porque eu, por exemplo, sou professora, tenho meu salário base aí entre 3 e 4 mil. Se eu quiser fazer um concurso para o administrador, que eu tenho faculdade para fazer, eu vou passar já entrando no município no concurso a 5 mil e pouco. 3 anos depois eu vou para 8. O município, eu vou dobrar o salário que eu ganho hoje. O município não está preparado para isso. E a gente fez todos esses apontamentos na última reunião da comissão, que assustou todo mundo que a gente saiu, mas eu gosto da coisa correta. Eu não vou entrar numa condição onde a gente está falando que vai dar problema, que não está sendo feito o impacto da forma que precisa, que servidor não pode virar cargo em extinção. O plano de cargos tem que atender a quem está e não ao concurso novo, a quem vai entrar. Né? Os médicos precisam elevar o salário, sim, porque é um disparate um médico contratado ganhar 12, 10, 15 mil e um dos nossos ganhar 5, 6 com 30 anos de profissão. Tudo isso precisa ser visto dentro do plano. A gente vai acabar com o auxiliar de enfermagem, mas todos os nossos funcionários são auxiliares de enfermagem, a gente não tem técnico. E aí a gente pega, faz um concurso para técnico, não olha o salário deles, não valoriza, que é um plano de reestruturação salarial e não tem ali. Então está tudo errado. E aí a gente tentou, né, por 2 vezes nós escutamos que o sindicato não deveria estar fazendo parte, mas que o prefeito, por ser bondoso e caridoso, estava com a gente ali. Então a gente resolveu sair, porque o que a gente entende não é um plano feito para o servidor, é um plano feito para a gestão. E a gente não é da gestão, a gente é pró-servidor, então a gente não pode participar da gestão. Então a gente resolveu sair, a gente se retirou e já deixo aqui avisado que se fizer do jeito que está, vai dar problema. Daqui a 3, 4 anos a gente vai estar com problema aí no orçamento do município para atender o servidor público. E aí gera aquilo tudo, falta de salário, aquelas coisas todas que a gente assiste. Agora, e esses pontos, esses erros que você já vem apontando, essa discussão toda pode atrasar, inclusive, a realização desse necessário concurso público? De fato, vai precisar passar pela Câmara, né? Que é onde a gente vai atuar agora, né, na construção desse plano, é na Câmara. E aí a gente vai apontar todos os erros para a Comissão de Saúde, né, para todos aqueles no Legislativo que se interessar. E se o Legislativo aprovar, daqui a um tempo a gente vai ter problema por culpa deles também. Porque eu entendo que o plano não está de acordo com o servidor. A gente já teve contato, o Legislativo participou da nossa Assembleia, viu com a gente todos os erros do plano, então eles estão cientes. Eu acredito que ali a gente consiga fazer alguma construção em prol do servidor e de não aprovar mais aí um problema para a gente ter daqui a 5, 6 anos falta de salário por conta de um plano que não se paga. Bom, ontem, antes de publicarmos essa reportagem, logicamente, como sempre fazemos, como manda o bom jornalismo, pedimos aí um posicionamento do governo Vinícius Clausen, que até o fechamento da edição não havia se pronunciado sobre o assunto. Hoje, logo cedo, assim que saiu a capa do jornal Diário de Teresópolis, teve aí secretário, membro do alto escalão do governo municipal, na rede social defendendo aí o governo Vinícius Clausen, dizendo que não havia nada de errado, né? Indo comentar aí na página do jornal, dizendo que estava tudo certo, que não havia nenhuma irregularidade, que o Ministério Público e o Poder Judiciário estão participando do projeto. E mais a Kátia Borges, você viu na entrevista, logicamente respondeu ali, confirmando o posicionamento encaminhado para a nossa redação. Somente na terça-feira à tarde, somente na tarde desta terça-feira, portanto, muito tempo depois aí do horário de fechamento da reportagem, recebemos uma nota da Prefeitura sobre essa situação, informando, palavras aí do governo municipal, que não há nada errado, está tudo sendo feito dentro dos conformes, que inclusive, né, aliás, o que já disse a Kátia, esse plano de cargos, salários, valorização da área de saúde é fundamental para a realização de concurso público e que sequer havia sido informada a Prefeitura ou a comissão da Secretaria de Saúde e Administração que analisa a criação do plano sobre a saída do SIND-PMT.
A Alerj aprovou uma lei, atenção você, né? Reforçando, atenção você que tem aquela motoneta, essa scooter nova que está na moda, né? Tem cada vez mais aí pela cidade. A Alerj aprovou uma lei para a utilização desse tipo de veículo. Terá que ter placa, entre outras regras bem parecidas, parece que já existem para as motocicletas, entre aspas, normais. O plenário voltou a discutir nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Vitor Júnior, que estabelece critérios para a circulação, segurança e registro de quadriciclos, motocicletas elétricas, scooters e outros veículos semelhantes. O projeto determina que, para circular, os veículos devem possuir placa de identificação traseira, semelhante às das motocicletas comuns, e lanterna de marcha ré. Fica vedado o transporte de crianças até 7 anos e a circulação em rodovias estaduais e federais. O texto também torna obrigatório o uso de capacete de segurança. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. Finalmente, a fiscalização, os agentes fiscalizadores vão poder ter o instrumento legal para que a ação seja feita, no sentido de coibir qualquer tipo de utilização incorreta desses ciclomotores, tá? E, acima de tudo, permitindo que os pedestres e a população tenham segurança por onde esses veículos circulam, porque hoje a gente vê a utilização de forma inadequada, sem nenhum tipo de respeito às leis de trânsito, e a partir da aprovação desse projeto na tarde de hoje, nós temos uma lei no estado do Rio de Janeiro que permite aos agentes de trânsito a fiscalizarem e inibirem qualquer tipo de infração cometida por esses condutores. Resta saber quando será aplicada, como será feita a fiscalização, né? Porque aqui em Teresópolis, por exemplo, é comum se presenciar esse tipo de veículo, essas motonetas elétricas aí, parece um patinete com guidão, na ciclofaixa, inclusive, e acelerando acima da velocidade da ciclofaixa, sem, é claro, né? Nem deveria ser explicado, que não se trata de uma bicicleta, mas é comum aí a gente presenciar esse tipo de situação. Outra norma em discussão na Alerj prevê mudança na taxa para a retirada da CNH. Há uma situação onde a pessoa que está retirando aí, né, dando entrada no documento, poderá ter o valor ressarcido se o prazo não for respeitado. As provas práticas de direção do Detran para a emissão da carteira de habilitação devem ser marcadas num prazo máximo de 30 dias. A proposta do deputado Jari Oliveira determina que o órgão cumpra o prazo a partir da solicitação feita pelo Centro de Formação de Condutores. Segundo o parlamentar, os alunos têm esperado até 3 meses após a conclusão das aulas práticas para agendar a prova. Caso o Detran não cumpra com o prazo, o candidato vai poder solicitar a devolução do valor da taxa. A matéria aprovada depende da sanção do governador para virar lei. A atual lei tem a prevenção de 45 dias. O nosso projeto antecipa para 30 dias. O aluno, após realizar todos os exames, quando estiver faltando só o exame prático, ele terá 30 dias, o Detran terá 30 dias para poder fazer a marcação da prova prática. Caso isso não aconteça, o Detran irá devolver o dinheiro para o aluno e terá que cumprir a realização da aula prática. Diário Comunidade, moradores do bairro de São Pedro reclamam de uma grande quantidade de lixo deixada em uma calçada lá na rua Palmira Maria de Oliveira, no bairro de São Pedro, bem perto da quadra do bairro, naquela rua do Semusa. Olha essa quantidade de entulho, de lixo em via pública, em frente a uma praça, uma quadra onde crianças, adolescentes, onde famílias se reúnem. Nesse caso aí também não adianta falar que é a culpa da prefeitura, né? Afinal de contas, o caminhão da coleta não leva esse tipo de material. Isso é óbvio, claro, todo mundo sabe, caminhão de lixo leva lixo residencial, aí se vai jogando entulho, vem um, joga uma televisão velha, um sofá e cada vez se aumenta. Infelizmente, essa situação não é exclusiva da rua Palmira Maria de Oliveira, onde alguns moradores desrespeitam não a prefeitura, mas a própria vizinhança. Isso é comum em várias partes da cidade. Moradores da rua Tabelião Luiz Bessa, na Vila Muqui, por exemplo, reclamam de um morador que pegou um armário velho, não tem mais interesse, trocou de armário e jogou o armário na rua, lá na rua Tabelião Luiz Bessa, ao lado do latão da coleta de lixo, que aliás vive cheio mesmo fora do dia que passa o carro da empresa contratada pela prefeitura. O armário está há 20 dias no mesmo lugar, ou seja,
Já deu para o morador perceber que o caminhão não vai levar e ainda assim ele se faz de sonso e acha que vai deixar na rua, que vai desaparecer. Felizmente, muita gente age dessa maneira, sem respeitar a vizinhança, o próximo, e depois ainda reclama do político, que a culpa é do prefeito, do presidente. Presidente, então, a população adora fazer graça, mas não cuida da sua própria obrigação, do básico, e quer reclamar do governo federal. Nosso repórter Isla Gomes tem agora uma informação sobre a seleção brasileira principal que voltará a treinar nos campos da CBF aqui em nosso município. A pedido do técnico Fernando Diniz, no início de novembro, a seleção brasileira vai voltar a treinar aqui na Granja Comari após 1 ano e meio. O tradicional centro de treinamento da CBF, localizado aqui em Teresópolis, não recebe a delegação profissional de futebol masculino desde março de 2022, quando enfrentou o Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. No momento, a seleção enfrenta uma gangorra de emoções. Após uma goleada implacável em cima da Bolívia em setembro, na estreia do treinador Diniz, 5-1 em Belém, o time ganhou sofrido do Peru por 1-0 em Lima e apenas empatou com a Venezuela por 1-1 na quinta-feira passada, dia 12, em Cuiabá. Ou seja, da euforia da goleada à aflição. Agora, o que resta é a esperança para os próximos passos. A expectativa é que novos nomes voltem a compor essa convocação. É o caso dos alvinegros Lucas Perry e Adrielson, que foram convocados para a seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz nesta data FIFA de outubro. O goleiro esteve na lista inicial do treinador, enquanto o zagueiro foi chamado para substituir Nino, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Com isso, o Botafogo é o time brasileiro com mais atletas convocados na história da seleção. Vale relembrar que em 2014 a CBF reinaugurou a Granja Comari e as reformas foram feitas em 10 meses, com todo o investimento em alojamentos e estruturas de treinamentos modernos que custaram 15 milhões de reais. Todo esse investimento na base de concentração é para que os atletas possam entregar os seus melhores resultados, e é isso que se espera. Utilidade pública, mais um cachorrinho desaparecido, né? Às vezes recebemos esse tipo de pedido de ajuda e nunca é demais mostrar aqui para ver se contribuímos com o retorno para casa desse membro tão importante das famílias, né? Dessa vez é o Duducho. Duducho está desaparecido, né? Sumiu lá do bairro do Vale do Paraíso, pode estar na região, na Prata, pode ter vindo para Várzea ou não, né? Cachorro às vezes anda bastante aí. Mas se você viu por aí o Duducho, esses são os telefones de contato dessa família, né, desse clássico caramelo. Você entra em contato porque está fazendo falta lá, né, o Duducho, que deu uma fugidinha, né, foi dar uma passeada, mas a família está sentindo falta dele já há algum tempinho, né? Aliás, qualquer minuto acaba aparecendo uma eternidade. Se você viu esse cachorro por aí, entre em contato com os familiares. Uma última informação, movimentação na Câmara de Vereadores nesta terça-feira, com a expectativa da entrada de uma comissão processante contra o governo Vinícius Clausen. Temos falado desse tema
uma CP, oriunda de uma CPI, que pode, dependendo do resultado, vale lembrar, ainda está sendo investigado e o que vier pela frente, causar o afastamento e até a cassação do prefeito municipal. Muitos manifestantes aí do lado de fora da Câmara Municipal e desde as primeiras horas da tarde já ocupando a assistência da Câmara, aquela espécie de arquibancada, né? Entre aspas, ali onde o público acompanha as sessões. Desde aí, parece até final de campeonato, né? Desde as 3 da tarde, mais ou menos, havia muita gente ocupando a assistência da Câmara e do lado de fora um grande número de pessoas aí fazendo essa movimentação diante dessa entrada, né? A informação da Câmara que será dada entrada nessa comissão processante contra o prefeito Vinícius Clausen, contra o governo Vinícius Clausen, diante aí dessas informações que vieram da CPI do concreto, a chamada CPI do concreto, que apura supostas irregularidades envolvendo a contratação de uma empresa para a reforma das quadras e escolas aqui do município. Em sua defesa, o governo municipal disse que não há nada errado e que, inclusive, essa empresa aí, quando deixou de prestar os serviços adequados, né, das quadras, foi notificada pela prefeitura. Qualquer novidade, você vê rapidamente na programação, né? Quem assiste aí o boletim ao vivo, logicamente tem uma informação, mas havendo atualização, entrou a CP, teve qualquer novidade, você vê rapidamente aqui na barrinha de notícias da Diário TV, vê no nosso site, que é o netdiario.com.br, rapidamente nas redes sociais, Facebook e Instagram, e ainda, né, o último recado, você que está acompanhando o nosso trabalho aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!